lembranças está sendo ativada dentro do nosso coração, ou dentro do coração deste povo, eles não têm desejo mais de sair da onde eles estão. Esse texto aqui é um texto muito complexo, e quando Deus falou comigo acerca deste texto, eu entendi alguns pontos importantes. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui para entender o que Deus tem para nós. É um texto que está falando de um período em que Salomão, que era o rei deste período, Salomão está apacentando todo o seu reinado, porque Salomão, o apóstolo Ronaldo, Salomão é uma referência. Salomão é filho de Davi, e você conhece a história e sabe que o rei Davi foi ungido primeiro dentro de casa, foi para o pasto, apacentou as ovelhas. Aproximadamente depois de 15 anos ele assume o trono de Israel, aos 30 anos. E o que me chama a atenção é que toda a geração que veio depois do rei Davi foi uma geração que Deus amou, porque Davi se entregou. Davi não foi um reinado quebrado, não foi um ministério que se quebrou, porque o pecado de Davi não afasta Davi de Deus. O pecado de Davi não afasta Deus da chamada de Davi. Isso aqui é muito importante para se frisar nesta geração que nós vivemos aqui, porque o importante de eu estar na presença de Deus não é simplesmente vir para o culto com a Bíblia debaixo do braço e estar aqui cultuar a Ele. Eu preciso entender que eu estou falando sobre um reinado aqui que passou, Bispa Jaqueline, por trancos e barrancos, porque ninguém aceitava que um menino que apacentava ovelhas se assentasse num trono tão esplêndido que é o trono de Israel. Nós sabemos que Davi está na linhagem do segundo rei, ou primeiro rei mais rico que existiu na Bíblia, foi o rei Davi. O quarto rei mais rico da Bíblia foi Josafá. Salomão está dentro desta linhagem aqui de reis muito bem sucedidos, e não só pelo ouro que eles tinham, mas pela presença de Deus que eles carregavam. Porque não é o dinheiro que está trazendo uma prosperidade para o reinado deles. Porque antes da coroa chegar em sua cabeça, eles precisaram aceitar a chamada, eles precisaram aceitar a unção. Eu não posso caminhar tanto na vida que Deus me coloca se eu não aceitar a chamada que Deus tem para mim. Eu vou bem devagar para você entender o que Deus quer aqui nesta noite. Antes de eu ser bem sucedido na minha vida financeira, eu preciso aceitar a minha chamada. Antes de eu ser bem sucedido na minha vida conjugal, eu preciso aceitar a minha chamada. Antes de eu me dar bem com os meus amigos do lado de fora da minha casa, eu preciso aceitar a minha chamada. Eu posso até pregar bem, mas se eu não aceitar a minha chamada, de nada vale. Eu posso até cantar bem, o meu louvor pode subir aos céus, mas se eu não aceitar a minha chamada, não valeu de nada eu ficar 3 horas ensaiando o louvor. Eu preciso aceitar a minha chamada, porque se eu aceito a minha chamada, Bispa Jaqueline, fica mais fácil de aceitar a unção. Porque se eu não aceito a chamada, fica difícil de aceitar a unção de alguém. Sabia que tem muitas pessoas saindo de muitos lugares porque parou de aceitar a unção de quem está no altar. E se um dia chegar diante da presença de Deus a rejeição da unção, fica muito mais difícil de Deus te levantar. Por quê? Porque está cauterizada a sua alma. E o primeiro refrigério que Deus quer trazer para esta noite não é simplesmente para o teu corpo. Eu já falei um dia quando eu estava aqui, se não me engano foi a primeira mensagem que eu preguei aqui, nós falamos sobre o corpo. E nós sabemos que o corpo precisa de locomoção. Eu preciso aceitar a unção. Se eu não aceitar a unção deste altar, a minha vida vai ser raquítica. Porque não é o altar que precisa de mim, mas sou eu que preciso do altar. Desculpa, eu posso ter os 9 dons do Espírito Santo, mas não é o altar que precisa de mim. Eu posso estar na melhor fase da minha vida, mas quem depende do altar sou eu. Sou eu que dependo desta presença que sai todos os dias para a minha vida. Sou eu que dependo desta porção que o Senhor prepara a cada culto que nós viemos aqui.
reinado que não se quebra. Eu estou falando de uma geração que quanto mais se aproxima das referências, mais tem desejo, Bispa Jaqueline, de caminhar. É um reinado que muitas pessoas estão preparando o culto de ação de graça para que venha cair. Já viu aquele tipo de pessoa que te vê indo para o culto e está olhando no relógio para ver o dia que você vai voltar para trás? Olha no calendário e não consegue te ver de dia após dia, entrar na presença de Deus e sair alegre. Porque o que mais tem em nossa volta é pessoas torcendo para que nós retroceda. Pessoas que olham para nós, um dia nos evangelizou, mas as mesmas pessoas que nos evangelizaram um dia, hoje são as pessoas que não aceitam a nossa caminhada. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. As pessoas que um dia entregaram folheto para mim, disse que Deus tinha uma obra na minha vida, hoje são as pessoas que não aceitam a chamada de Deus na minha vida. Quantas são as pessoas que um dia abraçaram você, beijaram o teu rosto, disseram que Deus tem uma chamada linda em você? Aí você começa a aceitar a chamada, aceita a unção, troca as vestes, troca as amizades, troca a tua vida social, a tua vida conjugal, ela começa a se endireitar. E aí quando você começa a subir de nível diante da presença de Deus, as pessoas que um dia disseram que Deus tem algo na tua vida, ficaram para trás. Porque o propósito da caminhada de Deus não é a velocidade, é a perseverança. Vou repetir porque sua bispa levantou a mão. O propósito não é a velocidade. O propósito da presença de Deus é a minha perseverança. Eu não preciso estar veloz, eu preciso estar na presença de Deus. Eu não preciso estar em velocidade para alcançar do céu que o céu tem para minha casa. O problema da ansiedade é que a ansiedade ela tem um relacionamento com o meu sentimento. Já viu o dia que você está feliz, mas você está ansioso? O dia que você estiver feliz e estiver ansioso, você vai fazer coisas erradas. Por quê, pastor? Porque o teu sentimento ele tem um vínculo com a tua ansiedade. E se a gente não pede direção para quem está no altar sendo referência, nós fazemos coisas que estão fora do padrão da religião. Por que tem muitas pessoas voltando para trás? Porque está tomando decisão que não pode, está indo para lugares que Deus não quer. Mas é um altar. Eu estou pregando dentro de um texto aqui, pastor Marcos, sobre um altar que não está quebrado. E o altar que não se quebra é o altar mais fácil de se relacionar. O altar que não se quebra é o altar que tem mais facilidade de nós ouvi-lo. O altar que não se quebra é um altar que nós temos mais vínculos dentro de um relacionamento. Nós precisamos estar dentro da visão. Se estivermos dentro da visão, as coisas vão começar a acontecer espontaneamente. Se nós estivermos na visão do altar, as coisas sobre a minha vida vão acontecer naturalmente. Quando nós estamos na visão do altar, nós somos alimentados por Ele. Quando estamos na visão do altar, o altar refrigera a minha alma, dá força para a minha chamada, dá mais visão para a caminhada que eu estou. Tudo isso é por causa de uma obediência. Deus sabe da sabedoria que você tem. Deus sabe da força dos teus braços. Deus sabe da tua velocidade. Mas a única coisa que precisa estar viva nesta noite é a perseverança. Se a tua perseverança estiver num nível de espiritualidade maior do que a força do teu corpo, Deus vai continuar falando com você. Você pode não estar vivendo o que você sonhou. Olha para mim. Você pode não estar vivendo o que você sonhou. E sabe que Deus me trouxe aqui nesta noite, pastor Luciano, para dizer para alguém que Deus respeita as suas opiniões. Uma das coisas que Deus não quebra é princípio. Quando Deus te chamou, você não estava na melhor fase da sua vida. Quando Deus te chamou, você não estava curtindo a melhor fase da tua vida, não. Quando Deus te chamou, você estava em trancos e barrancos para sobreviver lá fora.
Não foi você que pediu para estar na presença de Deus. Foi Deus que parou o culto no céu para ir dentro da tua casa. Não foi você que pediu para Deus mudar a tua vida. Antes do desejo chegar no teu coração, Deus já tinha te visto faz tempo. Você está pensando que foi você que se convidou para entrar na graça? Você está pensando que foi você com tudo que você tem que pediu para entrar na presença de Deus? Você está enganada, filha. Foi Deus que te viu antes de você aceitar o que você tem. Foi Deus que te enxergou antes de você entender quem você é. Antes de você cantar, Deus te escolheu. Antes de você pregar, Deus te escolheu. Antes de você ter uma família, Deus te escolheu. Antes de você aceitar a presença de Deus, foi a presença de Deus que te escolheu primeiro. Tem alguém que consegue dar glória a Deus aqui ainda? Levanta a mão assim. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a mãozinha para o céu assim, ó. Entra na mensagem comigo. Isso. Levanta a mão. Não foi você que escolheu estar na presença de Deus. Foi a presença de Deus que escolheu você. Então, se a presença de Deus te escolheu, não é mais você que vive o que você quer. Você não tem mais escolha de viver o que você quer, filha. Ei, filho, você não tem mais poder de escolher o que quer viver. Eu vim nesta noite para dizer para você que o Deus que você serve, Ele te respeita. O Deus que você serve, Ele respeita a tua alma. Deus respeita a tua vida. Deus respeita as suas amizades. Deus respeita. Deus não te envergonha quando você está no meio das suas amizades falando coisa que não deve. Deus não te envergonha quando você vai para lugares que você não deveria ir. Ao contrário de uma esposa ciumenta ou de um marido ciumento, Deus é um pai que Ele respeita você. Você imagina se Deus fosse aquela esposa ciumenta que vai lá no futebol quando o marido está jogando e manda o marido tirar a camisa do futebol e ir para casa? Você imagina se Deus fosse uma mulher ciumenta que entrasse num lugar onde não concorda que o marido está e mandar o marido ir para casa? Você imagina se Deus fosse assim comigo? Você imagina se Deus fosse assim com você? Entrasse nos ambientes que Ele não concorda que você está, para te fazer sair de lá. Você imagina se Deus fosse esse tipo de relacionamento que você não suporta? Você não estaria aqui na presença dEle hoje. Ninguém consegue ficar num relacionamento sufocado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós não conseguimos ficar sufocados em um relacionamento que não nos traz um sentimento. Precisamos ser tratados primeiro na ansiedade. Quando você for tratado na sua ansiedade, é mais fácil de você tratar na sua chamada. Escuta o que está sendo falado aqui. Eu vou entrar no texto daqui a pouco. Você precisa entender o que Deus tem para a tua vida. Será que vale a pena retroceder? Olha o tanto que você caminhou para frente. Você sabia que tem pessoas que não falam com você? Mas quando vê você passando, a mente dela volta lá atrás. Quando você era da maneira que você estava. Você sabia que quando você vai para os seus compromissos, durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, tem pessoas que não falam com você, não tem amizade com você, mas ela te observa. E todas as vezes que você passa, você está se tornando referência para alguém. Alguém não fala com você e ela não é obrigada a falar com você, mas ela te observa. E quando ela te observa, os olhos dela olhando para você, Bispa Jaqueline, faz ela voltar lá no passado que nós vivíamos. Aí, por fração de segundo, pastor Luciano, ela coloca na balança a minha vida do presente com a minha vida do passado. E as pessoas que nos observam têm esse tipo de poder de nos colocar numa balança em frações de segundos. Ela está assim hoje, mas ela era melhor do que como estava antes. Tem pessoas que têm esse poder na mente de não suportar o que você está vivendo neste presente momento.
de não entender o motivo de você estar tanto num lugar só. Tem pessoas que se espelham em você, e ela não precisa se relacionar com você para se espelhar. Eu não preciso estar com você todos os dias para me ter um sentimento maior do que eu tenho com outras pessoas. Por que eu estou falando assim? Porque tem um povo aqui dentro desse texto aqui que está sendo referência por um homem chamado Salomão. E Salomão não anda com todo mundo que está no seu reinado, mas ele é espelho para muitos. Eu não preciso andar com todo mundo que frequenta o lugar que eu estou. Eu só preciso permanecer sendo referência. Quando eu continuar sendo referência dentro do lugar que eu estou, a minha boca não precisa liberar palavras, porque as minhas atitudes já liberam o que precisa liberar. Quem está entendendo, diga amém. É um texto muito complexo, e você precisa entender o que Deus quer com alguém aqui. Porque nós estamos vivendo um momento na presença de Deus, que o que nós queremos é uma direção, que o que nós queremos é a voz de Deus, como a voz de Deus assoava em nossos ouvidos, no nosso primeiros passos da nossa caminhada. Como era bom de ouvir Deus falar conosco, como nós era novo na presença de Deus. Eu amava tanto quando eu entrava na presença de Deus, em menos de 15 minutos de culto, pastor Marcos, Deus levantava um profeta, e ia até em mim, pegava na minha mão e dizia que Deus tinha algo comigo. Eu amava tanto quando eu estava dentro da presença de Deus, levantava pessoas que eu não conhecia, ia até a minha presença, me abraçava, dizia que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu não entendia, porque o momento que eu estava vivendo não tinha nada a ver com as profecias que liberavam, porque eu não consigo entender o futuro que Deus tem para mim. Eu só consigo analisar o meu presente com o passado que eu carreguei até agora. Eu não consigo colocar na balança o futuro que Deus tem para mim, porque o peso da responsabilidade da minha vida coloca sobre mim uma sentença. Porque se eu parar hoje e olhar para trás, eu não mereço estar aqui. Se eu parar agora e refletir alguns minutos em quem nós éramos para chegar até aqui, nós não merecíamos. Porque tudo que nós plantamos na presença de Deus foi dúvida. Plantamos ansiedade, plantamos negatividade, plantamos vários cultos na presença de Deus sem fé. Entrávamos desanimados e saía piores do que como entramos. Mas a única coisa que mostrávamos que nós estava bem era a aparência. Tem muitas pessoas que andavam comigo, me abraçavam, caminhavam comigo por causa da minha aparência, porque eu sustentava o ministério de pessoas com o meu sorriso. Você sabia que teve pessoas que andou com você e está crente até hoje em outros ministérios por causa da aparência que você sustentou até os dias de hoje? Deixa eu repetir isso aqui, porque eu estou sentindo a presença e eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ficar do jeito que eu estou. Tem pessoas que estão na presença de Deus até hoje por conta da aparência que você sustentou. Cada dia que você estava na presença de Deus quebrada, mas a tua aparência estava de como você estava vivendo a melhor fase da tua vida, colocou pessoas de volta no altar. Eita! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastor Luciano, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui tão grande. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui tão grande. Eu estou vendo pessoas ali chorando. Eu estou vendo pessoas que estão rasgando as tuas vestes físicas, e já está começando a vestir as roupas espirituais que Deus tem para hoje. Eu não sei se você tem coragem de agradecer o Deus que você serve, mas o Senhor paralisou o diabo neste dia só para ouvir a tua adoração. Eita, 3 pessoas pegou, eu vou repetir. Deus paralisou as artimanhas do diabo neste domingo só para ouvir a tua adoração. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade do mínimo que você tinha. Deus está com saudade do pouco de velocidade que você ainda tinha na presença dEle. Tem pessoas que não falam com você, mas falam de você para os outros.
Tem pessoas que não vai na tua casa, mas fala de você na casa dos outros. Tem pessoas que se espelham em você, mesmo não tomando café com você, mesmo não comendo pizza com você, mesmo não abraçando você. Tem pessoas que falam a teu respeito. Tem pessoas que têm o teu nome gravado na mente. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas enquanto nós formos lembrados na mente de alguém, Deus vai continuar sustentando a nossa chamada. Eita, Pastor Marco, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, bispa. Enquanto o nosso nome estiver gravado na mente de alguém, Deus vai continuar sustentando a nossa chamada. Adora o Deus que você serve aí, vai. Dá lugar aí, Pastor Marcos. Pode dar lugar, porque o culto não é do pregador, não. O culto é para Jesus, vai. Deixa Deus te usar aí, profeta. Tem uma graça de Deus tão grande aqui, pastor, que se eu desligar o microfone, a graça de Deus responde por si próprio. Alabaia suri de camassuri adaragaio. Tem um decreto de Deus aqui para ser unidas nesta noite. Você está pensando que Deus não vai preservar a tua chamada na mente de alguém? Você está pensando que os teus erros apagam a tua chamada? Você está pensando que os teus pecados vai fazer Deus desistir de você? Olha para mim, você pode até estar da maneira que você está, mas o teu nome vai estar gravado no memorial de Deus. Ai, 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 ai. Que o Espírito do Senhor preserve o nosso nome na mente de alguém. A irmã que já levantou a mão, que Deus preserve o nosso nome na mente de alguém, que você continue sendo referência para alguém, que teu nome seja alicerce para o casamento de alguém, que teu nome seja alicerce para os filhos de alguém, que os filhos de alguém se espelhem em você. Tem coragem de levantar a mão para adorar o teu Deus? Tem coragem de levantar a mão e agradecer a Deus por esse dia de hoje? Tem coragem de levantar a mão e agradecer a Deus, porque todas as vezes que Deus te leva de um ponto de partida para o ponto de chegada, é Deus te colocando na alma de alguém. Eita, não canta bem, mas está sendo lembrado na alma de alguém. Não prega bem, mas está sendo lembrado na mente de alguém. Não está vivendo o que sonhou, não está comendo o que queria, não está vestindo o que queria, mas alguém está te esperando passar. Alguém está esperando você passar, porque todas as vezes que você passa é novidade na mente de alguém. Eu vou dar 1 minuto para você largar as armas que você trouxe hoje. Eu vou te dar 1 minuto para você abandonar essas armas que você trouxe para esse culto hoje. Eu vou te dar 1 minuto para você entrar dentro desta presença, porque Deus não quer compromisso. Deus não quer compromisso com você no momento. Se fosse você abrir a tua mente nesse momento que Deus está te dando, abandonava essas armas que você trouxe para este culto, porque essas armas não vão te servir, porque o que Deus tem para você nesta noite é muito maior do que aquilo que você está pensando que Deus tem. Você está pensando que Deus vai deixar você da maneira que você está? Você está pensando que Deus não vai te levantar em 2023? Você está pensando que 2023 é o ano de você estar estacionada? Se nos anos que era para você morrer, você não morreu, no ano da tua vitória você vai morrer. Ai, ai, ai. Se o ano que era para você abandonar tudo e você foi forte, é agora que Deus vai fazer o teu ministério andar. Quem recebe essa profecia? Este é o ano do teu ministério começar a caminhar diante da presença de Deus. Eu estou vendo o anjo do Senhor abrindo uma gaveta. Eu estou vendo o anjo do Senhor pegando uma ferramenta. Estou vendo o anjo
estou visitando algumas pessoas, entregando a ferramenta na mão, pegando na mão direita, colocando essa pessoa de pé, porque tem um tempo profético para alguém aqui. Você está pensando que essas lágrimas Deus não está vendo? Você está pensando que o que você está vivendo na presença de Deus vai trazer desgosto de Deus para a tua vida? Olha para cá, quanto mais você está parado para ouvir a voz de Deus, mais Deus vai trazer locomoção para a tua vida. Não fique pensando que Deus vai colocar outro naquilo que é para você fazer, porque é para você fazer. E esse ano é um ano de surpresa para você. Seja tocado por essa graça aí. Seja tocado por essa presença aí, filha. Seja tocado por essa graça que está descendo aqui nessa noite. Esta graça é a substância que te coloca de pé. Esta graça é a substância que te coloca para frente. Deus quer um compromisso com você. Deus quer um compromisso com você, assim diz o Senhor. Se você aceitar esta unção, Deus vai te levar para outros níveis. Se você aceitar a tua chamada, se você aceitar a unção deste altar, Deus vai fazer você viver coisas que você nunca imaginou. Por causa de uma decisão, o Pedro que pescava peixe começou a pescar homens. Por causa de uma decisão, os discípulos de Jesus começaram a virar apóstolos. Sabe por quê? Porque a decisão do meu momento muda a decisão do meu futuro. Eita. A decisão do meu momento muda a decisão do meu futuro. Fica tranquilo que Deus não te trouxe aqui porque Ele não sabe. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe. O Espírito Santo não vai ficar convencendo pessoas que está fora do plano. Se Deus te trouxe aqui é porque você faz parte. Você está fazendo parte de um reinado que vai dar fruto. Olha para cá. Não fique pensando que por causa da tua aparência Deus não quer algo com você. Quanto mais você pensa que Deus não tem ou Deus não quer, mais Deus já preparou. Não fique pensando que Deus não vai falar com você. Enquanto nós estamos vivendo esta graça, a graça vai nos surpreender. Eu glorifico a Deus porque quando nós estamos na presença dEle, o Senhor nos direciona para viver o que nós precisamos. Que nós possamos viver cada dia o que Deus tem para nós. O conselho que eu dou para alguém que tem chamada: não se desespere. Porque o tempo que eu mais sofri na presença de Deus foi quando eu estava ansioso. Fiz coisas que não devia, falei coisas que não devia, olhei para coisas que não devia, peguei coisas que eu não devia, por causa da ansiedade. Queremos resolver as coisas com aquilo que sabemos. E quando nós colocamos aquilo que sabemos diante das direções de Deus, as direções de Deus não vai resolver aquilo que nós vamos fazer, porque colocamos na frente a nossa sabedoria. Salomão é uma referência, porque Salomão não pede dinheiro para Deus. Salomão não pede roupa para Deus. Salomão, para pedir, bispa Jaqueline, no contexto da história dos hebreus, para pedir sabedoria para Deus, primeiro ele teve que convencer a Deus que ele nunca mais iria voltar para trás. Para Deus nos entregar algo que vai nos levar a tão longe na presença dele, nós precisamos estar em um nível que faça Deus olhar para nós assim como olhou para Jó.
Deus precisa nos olhar como olhou para o servo Jó. Deus estava sentado no teu trono. E a história dos livros poéticos vai dizer que de tempo em tempo os anjos, que eram governadores de áreas sobre a terra, precisavam ir até a presença de Deus. Escuta isso aqui. Tem anjos que são governadores de pedaços da terra, de partes da terra, e eles precisam de tempo em tempo estar na presença de Deus. É por isso que o diabo teve acesso aos céus. Não quer dizer que o diabo entra e sai a hora que quer. Isso não faz parte mais da aliança que Deus tem com a criatura. Se fosse assim, seria fácil pecar e continuar entrando na presença de Deus a hora que queremos. O diabo não pode entrar no céu a hora que quer. Apóstolo Ronaldo, ele só entra na presença de Deus quando Deus requer dele satisfação. Olha para cá. Quando Deus requer do diabo, porque o diabo precisa falar para Deus aquilo que Deus entregou para ele. O diabo tem que dar satisfação para Deus, porque uma coisa que Deus não tira é o que ele te dá. Uma coisa que Deus não vai tirar de você é aquilo que ele te entregou. Então, de tempo em tempo, os anjos vão até a presença de Deus. E quando os anjos, diz a história dos livros poéticos, que esses anjos são os filhos de Deus, escrito na Bíblia como filhos de Deus, são os anjos. São alguns anjos, porque essa reunião é preparada e não pode entrar qualquer um. Apóstolo Ronaldo, só quem entra nesta reunião são anjos de hierarquias muito grandes, tão grande a ponto de cuidar de um continente inteiro. Irmão, se você soubesse o poder de um anjo só tem poder de cuidar de um continente inteiro. E eles precisam entrar na presença de Deus. E quando eles entraram na presença de Deus, Deus lembrou de alguém. Isso aqui é o mais magnífico de falar na presença de Deus. Porque a reunião não era para tratar do que foi tratado, e Deus mudou a reunião por causa de alguém. Deus mudou o protocolo da reunião para lembrar o diabo. Porque o lugar em que o diabo cuidava, a área que o diabo era responsável, era justamente o Oriente. E quem morava no Oriente era o maior homem que existia naquele lugar, Jó. Era o maior filósofo da época. Sacerdotes pediam conselho para Jó. Homens de patamares grandes iam até a casa de Jó. Escuta, Jó era tão vocacionado, bispo Jaqueline, que quando Jó entrava em algum lugar, as pessoas se dobravam. Porque Jó tinha uma sabedoria tão grande que eles conseguiriam ver Deus pela vida de Jó. Tudo que Jó falava consertava a vida de alguém. Tudo que Jó expressava, a maneira que Jó vivia, colocava pessoas que estavam vivendo uma vida fora de um conserto para uma direção certa. Aí Deus vai dizer: tem visto o meu servo Jó? Ele está perguntando para o responsável do Oriente: tem visto o meu servo? Deus não chama Jó de filho, Deus chama Jó de servo. Sabe o que é mais interessante? Que aquilo que Jó decidiu viver mudou a sua vida. Aquilo que Jó decidiu carregar diante da presença de Deus, ele aplicou para dentro da sua vida. E no capítulo 42 vai dizer: Jó disse: eu só te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Sabe o que é isso? É o relacionamento. Nós precisamos entender que Deus tem uma promessa em nossa vida tão grande, mas tão grande, que Deus não vai permitir que você retroceda. Eu vou repetir isso aqui porque eu vou entrar no que Deus falou agora. Deus tem algo na tua vida tão grande, mas tão grande, que está proibido você retroceder. Aceita a tua chamada, que Deus vai aceitar você como você está.
Quem pode dar glória a Deus para mim continuar? Deus tem um relacionamento com você fora do normal. Você está pensando que Deus não te escuta nos seus momentos de perder a estribeira? Sabe qual que é o momento que mais Deus se redobra para você? Quando você sai do controle. Olha para cá. Deus não te escuta só quando você está em 12 horas de oração. Deus não só te escuta quando você está o dia inteiro de jejum. Deus não só te escuta quando você está no culto. Está totalmente fora do contexto. Deus não te escuta simplesmente quando você veste essa roupa bonita e vem para cá adorar Ele. Deus já tinha te visitado até mesmo antes de criar o desejo no teu coração. Você tem noção do que é isso? Antes do teu subconsciente entender que hoje tem culto, Deus já tinha te visitado antes. Se Deus já te viu dentro do culto, que o culto começa às 6 horas, você imagina todos os seus erros durante o dia. Você imagina todos os seus acertos durante o dia. Se Deus permitiu que o Espírito te convencesse a sentar neste lugar, você imagina tanto de coisa que Deus não permitiu durante este dia. Você imagina quantos livramentos o céu não te deu só para que você chegasse aqui nesta noite? Quantos não o diabo teve que ouvir neste dia só para que você pudesse sentir a presença dele? Quantos livramentos Deus teve que te dar só para que este dia ficasse marcado na tua vida? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O céu está com saudade de se apresentar para soldado aqui hoje. Minha súria. Eu estou sentindo a graça aqui, pastor. Eu estou vendo Deus colocando pessoas de volta para uma chamada. Parece que eu estou vendo Deus te chamando pelo teu nome nesta noite e dizendo: bora, filho, porque o que eu tenho para você é maior do que este desânimo. Ai. O que eu tenho para você é maior do que o que você está vivendo. Eu tenho uma aliança para fazer com você hoje. Quem está entendendo? Deus tem uma nova aliança para fazer com você hoje. Você não veio nesta noite em vão. A tribo de Coré são responsáveis por levar a adoração do templo. Olha para cá. Eles são responsáveis de pegar os instrumentos e adorar a Deus. Por causa do rei Salomão. O rei Salomão direcionava toda a corte. Não podia errar. Olha para cá. Era proibido errar na presença do rei. Quem errava na presença do rei não era digno de segurar o instrumento que segura. Então, a tribo de Coré ensaiava. Irmão, a vida deles era ensaiar para se apresentar só em um momento diante de Deus. Eu vou repetir. A vida deles era ensaiar para que quando o rei se apresentasse, o rei continuaria sendo referência. Porque a glória, apóstolo Ronaldo, não era para Salomão. A glória era para Deus. Mas para que a glória de Deus descesse no templo, Salomão precisaria continuar sendo referência. Então Deus falava com Salomão e Salomão falava com o povo. E o modo do povo entender o que Salomão ensinava era quando eles pegavam os instrumentos. Quando eles pegavam os instrumentos, ele se dedicava de uma forma tão grande, mas tão grande, que o texto disse que eles te alegram. Verso 8 diz assim: nos palácios de marfim, de onde te alegram. Se eles conseguissem, pastor Luciano, trazer um sorriso sobre o rosto de Salomão, olha para cá. O relacionamento de Deus era tão grande com Salomão, mas tão grande, que se Salomão se alegrasse pela adoração, Deus descia na casa. Se Salomão
conseguisse subir o nível da adoração pela tribo de Coré, o texto diz que Deus descia como fumaça no templo. Sabe por quê? Porque Salomão é referência. Salomão preserva a sua vida diante de Deus. Eu vim lembrar você que você é referência aonde você for. E esse texto aqui é muito especial e Deus me fez conhecer algo desse texto que eu não conhecia, apóstolo Ronaldo. E vai dizer, pastor Luciano, que as vestes de Salomão cheiravam a mirra, a aloés e a cássia. São 3 essências para o judeu que são essencial. Não existe culto na liturgia judaica que não se usa esses óleos, porque eles acreditam que dentro desses óleos tem valores extraordinários, não só pelos valores que eles têm. Porque em Lucas 7 você lembra da mulher que se dobrou aos pés de Jesus e lavou seus pés, secou com o seu cabelo? Ali ela usou óleo, ela usou a mirra. E se usava mirra em cerimônias especiais. Não podia usar mirra em qualquer tipo de reunião. Mas para aquela mulher, aquela reunião era a maior reunião da tua vida. Não importa o que seja grande para você. O que importa é o que é importante para mim. Se esse culto for o culto mais importante da minha vida, eu não vou deixar o frasco de tampa fechada. Pegou não? Não pegou não? Se esse culto for o culto mais importante da minha vida, não me importa continuar com o frasco de tampa fechada. Mas Salomão é inteligente, olha para cá que eu vou encerrar. Salomão pega as suas vestes, e as passadeiras de Salomão passa mirra, aloés e a cássia nas suas vestes. Salomão é estrategista, olha para cá, que isso aqui é extraordinário. Eu não escolhi qualquer mensagem para pregar para a noiva do Cordeiro, não. Deus, através da vida de Salomão, era lembrado. Porque o aloés, no contexto judaico, era se lembrado desde o princípio, desde a época de Moisés. Então Salomão era referência. Porque todas as vezes, pastor Luciano, que a tribo de Coré estava olhando para dentro do templo, ela sentiu o cheiro. Porque quando Salomão está sentado, Salomão está neutro. Mas quando Salomão se movimenta, o cheiro da tua roupa exala. Quem está do lado de fora está entendendo que a referência ainda está viva. Não, vou repetir, quem está do lado de fora não está vendo Salomão movimentando. Mas quando Salomão se movimenta, quem está do lado de fora já começa a adorar, porque sabe que a referência ainda está viva. Mas Salomão é inteligente, porque ele não atrai o povo só com a sabedoria que ele tem. Ele atrai o povo pelo cheiro. Porque vai chegar um momento da sua história, da sua trajetória, que a sua aparência não vai falar muito pela tua chamada. Vai ter momento da tua história que as pessoas que te amam vão te passar a te odiar. As pessoas que andavam com você vão parar de andar. Faz parte da chamada. Entenda o que Deus quer com você. É obrigatório as pessoas que têm sentimento por você largarem você em algum estágio da tua caminhada. Faz parte. Faz parte as pessoas trair você. Está dentro da liturgia. Faz parte as pessoas que batiam palma quando você cantava, parar de bater palma. Faz parte. Está dentro do culto. As pessoas que amavam você parar de amar. Mas uma coisa está certa: o cheiro não para de exalar enquanto você decide. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou sentindo a graça. O cheiro que exala do rei Salomão não muda as suas opiniões. Não muda as opiniões de quem quer me ver parado. Não muda as opiniões das pessoas que fofocam a meu respeito. Enquanto as pessoas falam mal da maneira que eu prego, enquanto as pessoas falam mal da maneira que eu ando, enquanto as pessoas falam mal da maneira que eu expresso, o cheiro da minha caminhada ainda está exalando. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus. Só quem está exalando aí, deixa eu ver. Estão falando mal de você, mas você está exalando. A irmã lá atrás já levantou a mão. Estão falando mal do teu ministério, mas estão sentindo
preservar o cheiro ainda. Eita! Eu senti na presença de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eita! Que presença é essa, Senhor? Que presença é essa? Que o Senhor possa manter este altar com este cheiro. Que este altar possa continuar com esse cheiro até a tua volta. Eniassúria, Elebaia, Sébia. Sinta a graça do papai aí, sinta. Sinta a presença do teu pai. Sinta a presença do teu dono. Fale com o teu Deus agora, Senhor. Por mais que eu esteja pensando em parar, o cheiro da minha chamada ainda exala. O cheiro da minha chamada ainda marca quem eu sou. Eu posso estar até desanimado, mas ainda estou exalando. Eu posso estar até pensando em parar, mas eu estou exalando o cheiro. Eu estou ainda exalando o que precisa diante da tua presença. Fale com o teu Deus agora. Eu vou dar esse tempo para você, vai. Vai. Gere relacionamento com esta presença. Você tem uma chamada tão grande que Deus não vai desistir de você. Ainda que não seja pela tua aparência, mas vai ser pelo teu cheiro a partir de hoje. Eita. Que não seja mais pela tua aparência. Que você desapareça, mas que esse cheiro traga referência para onde você está indo. Eita. Que esse cheiro marque a tua caminhada diante da presença de Deus. Anaia, Céuia, Remia canto. Volte a falar em profecia comigo, vai. Volte a falar em línguas estranhas, filha. Volte a falar em profecia nesta noite. O papai